Oi! Bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim ainda não? Faz assim, ó. Anota, pra não esquecer, anota Gabs! Galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 2 da FUVEST 2023, segunda fase. Eu vou sair da frente pra você ler, pausa o vídeo, lê primeiro, depois eu faço com você, tá bom? Tá aqui, ó. Pronto. Pausa, deixa eu sair da frente, ficar mais aqui no cantinho. Lê aí depois eu faço com você. Foi? Pausou? Tá bom, então antes da gente começar, não esquece de deixar o seu like, já se inscreve no canal, dá um peteleco no sininho para ser notificado das próximas lives e, no meio do exercício, se você tiver dúvidas, manda aqui nos comentários que eu tiro para você. Vamos lá. Considere A, B e C pertencentes aos reais e a função f, domínio reais contra domínio reais, dada por f de x igual a ax quadrado mais bx mais c. Esse daqui é o esqueleto de uma função de segundo grau, né, cujo gráfico é uma parábola de fato. Item A, determine os valores de A, B e C para que f de 1 seja 1, f de 0 seja 0 e f de menos 1 seja 1. Item A, maravilhoso, bem clássico, cara de primeira fase, inclusive, tá bom? Se eu tenho 3 parâmetros, eu preciso de 3 pontos para criar 3 equações e conseguir fazer um sistema. Esse é um jeito de resolver esse item A. Provavelmente você já viu esse jeito antes. Então eu vou mostrar um outro jeito mais legal. Imagina o gráfico. Olha só. Eu tenho aqui um eixo Y e eu tenho um eixo X. Tá legal? Eu sei que o gráfico da parábola vai ter que passar pelo par ordenado 1 e 1. Então, 1 para a direita, 1 para cima. Vai ter que passar pelo par ordenado 0 e 0, que está aqui. E vai ter que passar pelo par ordenado menos 1 e 0. Então, menos 1 é tipo aqui. Mentira, menos 1 e 1, né? Que vai ser esse ponto aqui, ó. Beleza? Ele tem que passar por esse ponto e esse ponto. Tá bom? O gráfico da parábola vai ser mais ou menos assim, ó. Beleza? Que até dá para chutar qual que é, mas eu não quero chutar, não. Olha a loucura que eu vou fazer. Eu vou pegar na minha mente e baixar esse gráfico. Eu vou pegar cada ponto do gráfico que estava aqui, ó, e eu vou transladá-lo uma unidade para baixo. Que é a mesma coisa que levantar o eixo X, né? Ó, uma unidade. Por que eu estou fazendo isso? Porque se eu fizer isso, concorda que esse ponto e esse ponto passam a representar as raízes. E uma vez que eu sei as raízes, eu posso usar essa fórmula aqui, ó. Y igual a que multiplica x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. Pegou? Porque aí eu já sei as raízes. Só que esses dois pontos, eles não são da função original, né? A função original, eu peguei a parábola e desci uma unidade. Então, para voltar para a parábola certa, eu subo uma unidade. E como é que eu subo uma unidade? Eu simplesmente venho aqui e adiciono 1. Olha que maravilhosa essa técnica. No lugar do R1, eu posso ir lá e colocar menos 1. Aí aqui vai virar mais 1. No lugar do R2, eu posso colocar 1, que são esse e esse x. Tá legal? Aí, quando eu somei 1, eu volto para o original. A única coisa que eu preciso descobrir agora é o A. Qual ponto que eu não usei? Eu não usei o 0 e 0. Então, eu posso, no lugar do y, colocar 0, igual a A vezes. Aí, no lugar do x, eu coloco 0. Tinha aquele mais 1 de volta. Pegou? Aqui deu 1, aqui deu menos 1. A multiplicação deu menos 1, vezes A deu menos A, mais 1. Passo menos A para lá, deu A. Então, daqui eu concluo que o A é igual a 1. E, portanto, eu tenho que y é igual a 1 vezes x mais 1 vezes x menos 1 mais 1. Portanto, y,
que nesse caso eu vou chamar de f de x, por causa do enunciado, vai ser igual a... Isso aqui, ó, é uma diferença de quadrados. Aparece aí, moço. Ah, mano. Aqui, ó, pronto. E isso aqui é uma diferença de quadrados. Ele é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Mais esse 1 aqui, ó. Ficou f de x igual a x quadrado. X quadrado é a mesma coisa que 1x ao quadrado mais 0x mais 0, ou seja, o A é 1, o B é 0 e o C é 0. E isso daqui mata o item A. Era o que ele queria saber, né? O A, o B e o C. Precisava fazer com essa técnica? Claro que não, né? Mas eu sei que você sabe fazer de outra maneira, então eu queria te ensinar algo novo. Tá legal? Esse é o item A. E com isso a gente consegue ir para o item B de bola. Qualquer dúvida, manda aí nos comentários, beleza? Vamos lá. Item B de bola. Para A igual a menos 1, B igual a 4, determine o valor de C de modo que a área do triângulo ABV seja 32 unidades de área, onde V é o vértice da parábola representado por F. Esse daqui dá mais trabalho, o item B é bem mais difícil que o item A, né? Como já era de se esperar. Vamos pensar. Eu sei que a função é dada por y igual a menos x ao quadrado mais 4 vezes x mais czinho. Porque a gente tinha essa fórmula aqui toda e ele me deu o A e o B. Beleza. Aí eu sei que a área desse triângulo é 32. A área desse triângulo é base vezes a altura dividido por 2. O que é a altura? A altura, pessoas, é o y do vértice, certo? Eu vou fazer isso daqui de uma forma legal também. Vamos lá. Para valer a pena você ter vindo assistir até o final aqui. A altura é o y do vértice. Beleza. O que é a base? A base é isso aqui tudo. Concorda comigo que eu posso pensar assim, ó. Esse ponto aqui é uma das raízes, né? R2 e 0. Esse daqui é outra raiz. R1 e 0. Tá legal? Se eu fizer a distância do R1 até o R2 e dividir por 2, eu vou ter a base. Concorda? Eu vou ter essa medida. Como é que é distância mesmo? Você que é mais avançadinho? Distância é diferença em módulo. É R1 menos R2 em módulo. Ah, mas pode ser R2 menos R1? Pode também. Só que R1 menos R2 em módulo é a distância daqui até aqui. Essa distância do A até o B é isso tudo dividido por 2. Beleza? Então, qual que é a área do triângulo em questão? A área do triângulo AVB é base, que é R1 menos R2 em módulo dividido por 2, vezes a altura, que é o y do vértice, vezes meio, porque é um triângulo. Tá legal? E o enunciado diz que isso tudo tem que dar 32. 32 unidades de área. Tá. Vamos pensar em cada uma dessas coisas, então, começando pelo R1 menos R2. Concorda que por Bhaskara, as raízes são menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A? Eu posso separar essas duas raízes assim, ó. Eu posso falar que o R1, por exemplo, é menos B menos raiz de delta sobre 2A, e o R2 é menos B mais raiz de delta sobre 2A. Lembrando que ele me deu o A, né? Ele falou que o A é menos 1. Então, aqui fica menos 2. Tanto em cima quanto embaixo. Repara que, se eu subtrair, se eu fizer R1 menos R2, olha que lindo.
R1 menos R2. O que vai acontecer? Ambos estão sobre menos 2, certo? Significa que tudo vai ficar sobre menos 2. Só que aí eu tenho menos B subtraído de menos B. Então, essa parte vai cortar. E aí fica menos raiz de delta, menos raiz de delta. Menos raiz de delta, menos raiz de delta, que dá menos 2 raiz de delta. Se eu colocar em módulo, o sinal também não é importante. Aí isso aqui tudo corta. Isso aqui vai me dar raiz de delta. Beleza? Mó bonitinho isso daqui. Tá. Vou apagar agora essa parte. Pode voltar se você quiser, tá legal? Então eu tenho isso. O módulo de R1 menos R2 é raiz de delta. E o y do vértice? Y do vértice tem fórmula. É menos delta sobre 4A. O A é menos 1. Então fica sobre menos 4. Totalizando delta sobre 4. Pronto. Se eu substituir, eu vou ter raiz de delta aqui sobre 2. Então, raiz de delta sobre 2 vezes y do vértice, delta sobre 4, vezes meio, igual a 32. Agora eu vou brincar de potências, pessoas. Concorda que raiz de delta é delta elevado a meio vezes delta elevado a 1. A gente conserva a base e soma os expoentes. Meio mais 1 é 3 sobre 2. Então, olha que lindo. Fica delta elevado a 3 sobre 2. Embaixo ficou 2 elevado a 1, 2, 3, 4. Aqui está 2 elevado a 5. Vezes 2 elevado a 4 dá 2 elevado a 9. Então, ficou delta elevado a 3 sobre 2 igual a 2 elevado a 9. Aí, se você é bom de propriedades de potência, eu posso cortar esse 3 com esse 9, dá 3. Passo esse 2 multiplicando, fica 6. Então, delta é 2 à sexta, que é 64. Tá legal? Então, daqui eu concluo que delta é 64. Deixa eu apagar aqui, colocar 64. Posso pôr aqui direto assim. Maravilha, mas para que eu estou fazendo isso? Porque ele quer o Czinho, né? Quem que é delta? Delta é b ao quadrado. O b a gente sabe, ó, é 4. Então, 4 ao quadrado menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes c, que é c mesmo. Isso tem que dar 64. Daqui eu consigo descobrir o valor do Czinho. Deu 16 mais 4c igual a 64. Então, Czinho é igual a 64 menos 16 dá 50 e menos 2, 48, por 4 dá 12. Czinho é igual a 12. Bem bonito esse item B. Eu fiz de um jeito meio diferentão. Se você entendeu o que eu fiz, depois tenta refazer sozinho, tá bom? A partir da sua própria memória. Se você não entendeu o que eu fiz, eu te convido a participar aqui dos comentários e tirar suas dúvidas, tá bom? E aí a gente vai para a bucha do exercício, que costuma ser o item C, né? Como é que eu vou fazer esse item C? Vamos ler. Deixa eu tirar minha cabeçona gigante da frente. Se essa resolução já foi útil para você até aqui e você quiser me ajudar, deixa um like, tá bom? Ele me ajuda bastante. Vamos lá, então. Item C. Considere uma nova função g. Domínio dela é reais, contradomínio é reais também. Ai, meu Deus, tá bugado aqui de novo, né? Pronto. Domínio reais, contradomínio reais. A função dada por g de t igual a cosseno de t. Função trigonométrica aqui envolvida, hein? Se o A é 3
e o C é menos 8, determine para quais valores de Bzinho a equação f de g de t possui ao menos uma solução real. Muito interessante. Então é uma função composta aqui, né? Pessoas, vamos lá. O que eu sei? Antes de eu ficar grandão de novo, ó. Eu sei que f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. O enunciado me disse isso lá em cima. Lembra? Ó? Tá aqui, ó, antes de começar os itens. Tá legal? Nesse item, ele me disse que o a vale 3. Então, 3x ao quadrado. E ele me disse que o c vale 8. Na verdade, menos 8. Então, bx menos 8. A pergunta é o bzinho, que está aqui. Beleza. Ele disse também que g de t é igual a cosseno de t. E ele quer saber para quais valores de bzinho a equação f de g de t igual a 0 possui ao menos uma solução real. Tá bom. Então vamos entender o que está acontecendo aqui, pessoas. Para que uma equação de segundo grau, finge que é assim, ó. Finge que é isso daqui igual a 0 por um segundo. Para que essa equação de segundo grau tenha pelo menos uma raiz real, eu preciso que o delta dela, o delta da função f, seja maior que ou igual a 0. Porque, caso contrário, se o delta fosse negativo, fosse menor que 0, então essa função não teria nenhuma raiz real. As duas raízes seriam imaginárias. Tá legal? Então, essa já é uma condição para que a equação 3x² mais bx menos 8 igual a 0 tenha pelo menos uma raiz real. Eu preciso que ela tenha uma raiz real. Só que ele não está perguntando sobre essa equação. Ele está perguntando, na verdade, sobre a equação 3 vezes cosseno ao quadrado de t mais b vezes cosseno de t menos 8 igual a 0. Então, o resultado da raiz dessa equação será, na verdade, a imagem da função g. Será o resultado final da função cosseno de t. E se você lembrar bem das suas aulas de trigonometria, a função cosseno de t tem um valor mínimo e um valor máximo. O valor mínimo que a função cosseno de t pode assumir é menos 1. E o valor máximo da função cosseno de t é 1 positivo. Então, para que essa condição seja satisfeita, não só eu preciso que o delta da função f seja maior que ou igual a 0, como eu também preciso que as raízes dessa função, que pelo menos uma raiz, esteja entre menos 1 e 1. Beleza? Porque se pelo menos uma raiz da função f estiver entre menos 1 e 1, então ela pode ser o resultado do cosseno de alguém. Beleza? Então já tem essa primeira treta aqui nesse item C. Cabulosíssimo, né? Cabulosíssimo. Beleza. Vou colocar assim, pelo menos uma raiz de f, né? De f. Deixa eu pensar um segundo agora. O que eu vou fazer aqui? Tô tentando imaginar gráfico, tá? Queria muito que vocês vissem o que está passando na minha cabeça, para vocês verem o que vocês podem pensar. Como é que é o gráfico da função f? Um esboço do gráfico da função f. É uma parábola de concavidade para cima, porque o coeficiente dominante é positivo. Então, parábola de concavidade para cima. Vamos ver o delta dela rapidão? O delta da função f é b ao quadrado menos 4 vezes a, que é 3, vezes c, que é menos 8. Ah, isso aqui já é legal pra gente, ó. b ao quadrado mais 12,96. 96. Como o enunciado diz lá em cima que o b
é real, então b ao quadrado é com certeza um número positivo, né? Na verdade, 0 ou mais, né? Então, b ao quadrado mais 96 é 96 ou mais. Então, isso daqui já é com certeza estritamente maior do que zero. Então, isso aqui não é um problema para a gente. Ó. O delta dessa função com certeza é maior que zero. Com certeza vai ter duas raízes reais distintas. Tá legal? Então, eu sei que essa função corta o eixo x em 2 pontos. Isso é uma coisa importante. Outra coisa importante é onde ela corta o eixo y. E eu sei que ela corta o eixo y no menos 8. Menos 8 é negativo. Então, o eixo y pode estar aqui assim. Pode estar mais para cá. Pode estar aqui no meio. Sei lá onde é que ele está. Tá bom? Eu vou colocar aqui, por exemplo. Beleza? Então, eu sei que ela tem que passar aqui pelo 0 e menos 8. Tem que passar por aqui. Interessante. Maravilha. Deixa eu tirar isso daqui um pouquinho e jogar esse ponto um pouco mais para baixo. Eu preciso que pelo menos uma das raízes de f esteja entre menos 1 e 1. Vamos marcar o 1 e o menos 1 nesse gráfico aqui. Ó. Aqui está o 1, meio fora de escala, mas está bom. E aqui está o menos 1. Quais são as possibilidades que a gente tem para esse gráfico, para essa parábola? Ou ela tem que passar por esse ponto aqui e ela tem que ser de concavidade para cima. Então, ela pode ser assim, ó. Ela vem de trás do menos 1, passa por aqui e chega atrás do 1. Essa é uma possibilidade. Essa possibilidade é boa, porque uma das raízes, ó, está entre menos 1 e 1. Essa é uma possibilidade boa. Ou ela pode vir aqui, ó, pode passar pelo menos 1 e vir para cá. Pode estar entre o menos 1 e o 1 e depois vir para cá. As duas raízes podem estar entre menos 1 e 1. E pode acontecer isso aqui, ó. Tá bem feio, mas é isso aqui, ó. Esse é o único caso ruim, concorda? Porque nesse caso aqui, ó, tanto essa raiz quanto essa não estão entre menos 1 e 1. Ou seja, nessa situação esquisita aqui, ó, ou a raiz é maior do que 1, ou a raiz é menor do que menos 1. E nesse caso, ela não vai poder resultar no cosseno de t. Tá legal? Então, o único gráfico que eu não quero é um gráfico tipo esse aqui. Deixa eu deixar ele um pouquinho mais assim, ó. Tá bom? Esse é o único gráfico que eu não quero. Tá, e aí? Olha só que legal, pessoas. Nessa situação, concorda comigo que o y associado ao menos 1 está para baixo, é negativo. Em outras palavras, f de menos 1 é negativo. E o y associado ao 1 é negativo. F de 1 é negativo. Tá legal? Esse daqui, ó, é o único caso que não satisfaz o que eu quero. Então, o que eu quero é a negação disso. A negação dessa frase aqui, ó, é a seguinte. O f de menos 1 tem que ser maior que ou igual a 0, ou o f de 1 tem que ser maior que ou igual a 0. Essa é a condição. Tá legal? Se f de 1 for para cima, ou f de menos 1 for para cima, então vai ter que ter uma raiz entre menos 1 e 1, e aí ela vai poder ser o resultado de cosseno de t, e aí o enunciado estará satisfeito. Vou apagar esse gráfico e vamos ver o que sai daqui agora. F de menos 1 é
Menos 1 ao quadrado, que é 1, vezes 3, que dá 3, menos b, menos 8, maior que ou igual a 0, ou f de 1, que é 3 vezes 1 ao quadrado, que é 3, mais b, menos 8, maior ou igual a 0. Certo? Aqui dá 5 negativo, passa esse para lá, menos 5 tem que ser maior que ou igual a b. Então, eu tenho daqui que b tem que ser menor que ou igual a menos 5, ou 3 menos 8 dá menos 5, passa para lá, vai dar mais 5, b tem que ser maior ou igual a 5 positivo. Qual é a pergunta? Considere g de reais, função dada por isso, determine para quais valores de b a equação tal possui pelo menos uma raiz, uma solução real. A resposta desse exercício é essa aqui, ó. O b tem que ser menor que ou igual a menos 5, ou maior que ou igual a 5 positivo. E tem que ser cabulosíssimo. Deixa eu ver se tem dúvidas aqui no ao vivo. Tem algumas dúvidas, deixa eu ver. Dúvida, porque a negação de e virou ou no item C? Isso daí é uma questão de lógica, tá? Vou falar rapidinho, mas se eu tenho uma proposição P e uma proposição Q, a negação disso será a negação do primeiro, aí troca o conectivo lógico, e vira ou, a negação do segundo. Tá bom? Então, por isso que a negação do e virou ou. Tá? Com palavras mais simples, pensa assim, ó. Nessa sala tem pessoas que gostam de matemática e pessoas que gostam de português. A negação dessa frase é: nessa sala tem pessoas que não gostam, ou não tem pessoas que gostam de matemática, ou não tem pessoas que gostam de português, concorda? Porque basta que uma dessas duas sentenças seja negada para que o e seja negado. Beleza? Bom, eu vou encerrar a gravação aqui, eu tiro mais dúvidas da galera que está ao vivo. Você que está assistindo depois, espero que tenha sido útil para você. Não esquece de se inscrever no canal, dá um peteleco no sininho para participar das lives aqui com essa galera. Sempre prazerzaço revê-los. Um beijo e até a próxima questão.